Bom dia, irmãos, foi salvo? Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas em a multidão eu grito. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Então mando-me acalmo e recebo toda ordem me libera, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro no calor. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. E eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, me cura, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Todo mundo animado? Amém. Gostei do amém. Significa que estar em jejum, Deus está bem no seu ladinho. Glória a Deus. É com alegria e com satisfação. Eu estou aqui no terceiro dia dos 10 dias de oração e as 10 horas de jejum.
Senhor, porque quando nós estamos em oração e principalmente jejum, nós ficamos mais fortes com Cristo. Amém? E você que está aí do outro lado da telinha, é um prazer tê-lo novamente aqui conosco. E hoje nós estamos apenas no terceiro dia. Procura uma igreja adventista e vá no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia. Vem orar com a gente. É tão gostoso estar na presença do Senhor. Vale a pena, viu? Bom, o tema da revista desse ano é o fim, preparação para a vitória. Às vezes, falar de final de tempos para alguns é pura besteira. E negócio de final de tempos, eu escuto isso desde que eu nasci. E até hoje eu não voltou. Mas ele disse o dia que ele ia voltar? Não, ele não falou. Ele disse que ia preparar o lugar e ia voltar. Para outras pessoas é assustador. Tem pessoas que até hoje têm medo de ler o Apocalipse, porque falam que ali é o livro que assusta. Leia o livro de Apocalipse. Ele não é assustador, ele é revelador. E para nós que somos cristãos, esse tema sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim de todas as coisas, é simplesmente maravilhoso. O mundo ele chegou num estágio tão triste, tão tenebroso, que a volta de Jesus para nós cristãos chama-se esperança. E essa esperança não pode morrer nunca no coração de um cristão. É a única coisa que nós temos de bom para acontecer. É vitória. O tema de hoje é palavra soberana. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês. Em 2 Timóteo, nós vamos ler os versículos 14, 15, 16 e 17. Vamos orar novamente? Do jeitinho que você está, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua santa presença. Nós pedimos ao Senhor que esteja conosco. Envia o teu Santo Espírito, como o Senhor prometeu quando subiu, quando ascendeu aos céus. E que tudo que for falado aqui seja pelo derramamento do seu Santo Espírito. E que pessoas possam ser abençoadas, não só aqui na igreja, mas onde quer que elas estejam e que ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda
E por isso que mandaram queimar todas as Bíblias, ficou simplesmente impossibilitado de ter Bíblia. A Bíblia não foi destruída. Por quê? Porque Deus a conservou. E qual é? O que esse livro tem atraído nas pessoas durante todo o tempo? É o livro mais lido no mundo. O que ela tem? Por que nos sentimos tão diferentes quando nós refletimos na palavra de Deus? Qual é o tema central dessa palavra? Há pelo menos 4 razões que tornam esse livro mais sublime. É o que nós vamos ver a partir de agora. Todos têm interesse. Interessante assim, você vai conversar com um ateu, você vai discutir a palavra de Deus com um ateu, discutir entre aspas, ele sabe mais do que você. Então, até a pessoa que é ateu, ele também conhece da palavra de Deus. Ele não acredita, mas ele sabe. Quando falamos da palavra de Deus, nós estamos tratando de algo que está acima de qualquer suposição humana. Nós não temos nada de humano na palavra de Deus. Embora nós tenhamos elementos humanos presentes na sua transmissão. Ali, nessa palavra, a origem dela é marcada por algo divino, por algo que nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos colocar na letra. E Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele traduziu essa mensagem divina numa mensagem acessível ao ser humano para a sua compreensão. Porque a linguagem de Deus é tão tremenda que o ser humano muitas das vezes não é capaz de alcançar. Porque se ele fosse capaz de alcançar, ele seria como Deus também. Então, por causa do pecado, o nosso nível de sabedoria, ele baixou ainda mais. Mas nós não deixamos de ter o caráter de Deus em nós. Todos nós temos o caráter de Deus. Que são aqueles predicados, né? Que ele deixou acessível a cada um de nós. Acessível mesmo. Se nós quisermos, nós poderemos ter. No Nisto Cremos, na página 16, fala exatamente dessa linguagem de Deus em nós. Tem alguns textos que comprovam a origem de Deus na palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Falaram e escreveram também. Foram esses que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então, Deus, de certa forma, ele fala conosco todos os dias, através da sua palavra. 2 Timóteo 3,16, nós acabamos de ler agora. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por quê? Ali nós aprendemos. Ali nós somos repreendidos. Ali nós somos corrigidos. E ali nós aprendemos também a justiça de Deus. O homem só não aprende de Deus se ele não quiser. Antigamente, em Hebreus 1:1, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais
profetas. E hoje ele parou de falar conosco? Não. Ele continua falando através da sua palavra. E como Deus fala, como Deus é fiel. No livro Ciência do Bom Viver, está escrito: aquele que conhece a Deus e a sua palavra, por experiência pessoal, tem uma firme fé na origem divina das Santas Escrituras. Tem provado que a palavra de Deus é a verdade. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, não tem como sermos diferentes. Há alguns anos atrás, há quase 7 anos atrás, eu participava em um outro lugar, em uma outra denominação. Era também líder, era também pregadora da palavra de Deus. E eu já tinha conhecimento do sábado. A princípio foi o sábado o mais especial de todos. Alguém passou na porta da nossa casa há muitos anos e resolveu oferecer um estudo bíblico para minha mamãe. Imagina que eu ia participar de um estudo bíblico. Na época, eu era mesmo, como diz, do outro lado. Mas o meu quarto, a porta dava para a sala. E eu deixava a porta um pouco aberta e participei de todo o estudo. Todo o estudo. E algo me chamou a atenção, a questão do sábado, já naquela época. E eu fui estudar a respeito. Eu não aceitava, eu aprendi que era domingo, e fui estudando. E eu ainda estava fora dos caminhos do Senhor, e eu aceitei aquele dia como sendo um dia sagrado. Mas eu fui para outra igreja, participei de muitas coisas, mas o sábado ficou impregnado. Porque está na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, não tem como negar. E se você aí não acredita nisso, faça um estudo como eu fiz. Você vai entender e crer que o dia de guarda não é o domingo, é o sábado. Bom, passaram os anos, os tempos, eu continuei, me tornei pregadora, me tornei, como diz, líder, e eu guardava o sábado do meu jeito. Um dia, meu pastor já sabia disso. Um dia, nós íamos ter um evento lá na sede, e eu e o meu esposo, nós seríamos consagrados presbíteros. Até então, nós éramos diáconos. E eu sei que eu fui proibida de falar a respeito do sábado. Eu já estava falando, das minhas ministrações, eu já levava o sábado para a igreja, mas assim, muito discretamente, eu falava dos 10 mandamentos e tal. E eu fui chamada a atenção, que eu não poderia fazer isso. E entre tantos questionamentos, para resumir bastante, eu perguntei, por quê? A pessoa disse, a nossa igreja não tem essa doutrina. Eu falei, mas está na Bíblia. Mas você sabe, não pode falar, nós somos vigiados, se a sede souber, mais ou menos uma conversa assim. Eu lembro que eu disse a ele o seguinte, eu não vou obedecer regras dos homens. Isso foi em 2015, final de 2015. Eu vou por aquilo que está na palavra de Deus. Eu sei que nós não fomos mais para o evento, onde nós seríamos consagrados. E a única coisa que eu perguntei na época para Mauro foi, e agora? Ele simplesmente respondeu, só tem uma igreja que guarda o sábado, é a Adventista. E nós fomos para a Adventista e eu estou até hoje. E peço que os irmãos orem para que o meu hoje ex-marido arrependa do pecado, do adultério e volte para os caminhos dos Senhor. Amém? A palavra de Deus tem poder. A palavra
pessoa que disse, o pastor que disse todas essas coisas para mim, ele disse assim: Betânia, você não vai ter oportunidade nessa igreja que você está indo, não. Eles não vão te dar oportunidade de nada, porque mulher nessa igreja não tem vez. Oh, meu Pai, olha onde eu estou. Eu fui para lá no final de 2015. 2 de março de 2016, nós fomos batizados. Eu já fui para o Ministério de Louvor, Ministério Pessoal, na época, né? E nunca mais deixei. Eu faço parte da equipe. Quantas igrejas eu já não fui pregar? Na minha igreja eu já ministrei quantas vezes? Quem é o homem para falar, você não vai? Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus, através da sua palavra. E Ele disse que se nós formos obedientes, Ele vai estar sempre conosco. Nós não podemos esquecer disso. A palavra de Deus tem o selo de Deus, tem a identidade e a assinatura de Deus. O homem não tem poder de desfazer a palavra de Deus. E nós temos que crer nessa palavra, revelar o ser humano como ele de fato é e revelar a graça salvadora por Jesus Cristo. Por que que nós temos que ter medo do final dos tempos? Se foi o próprio Jesus, se nós cremos que Jesus veio à terra, se nós cremos que Jesus sofreu por nós, se nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida e abundância, se nós cremos que Ele ascendeu aos céus e foi preparar lugar para nós temos que crer que esse mesmo Jesus, Ele vai voltar e vai nos buscar um dia. A terra está cheia de pecado, está corroída pelo pecado. E nós estamos de braços cruzados sem fazer nada. Esses 10 dias de oração têm que transformar-se na nossa vida numa vida de oração. Uma vida de oração. Segunda razão que torna esse livro tão sublime: a autoridade da palavra. A Bíblia é um livro de autoridade, pois Deus o escreveu. Ó, temam, não desprezem, observem sua autoridade, porque Deus é a palavra de Deus. Nós temos que crer, temos que acreditar que essa palavra, ela foi escrita por homens, sim, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ela tornou-se um dos 5 pilares. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra de Deus e os 10 mandamentos. São os 5 pilares. A autoridade dessa palavra, ela está intimamente ligada com a pessoa que a pronuncia. E quem foi que pronunciou a palavra de Deus? O próprio Deus, através do Espírito Santo. Nossa confiança, nossa credibilidade em qualquer coisa que nós lemos ou ouvimos vai depender da pessoa que fala. Não sei não. Vocês vão lá, leiam a palavra, o Espírito Santo vai falar. Não, leiam a palavra, porque o Espírito Santo está lá para te conduzir. Você também tem que ter autoridade quando você vai falar da autoridade maior, que é a palavra de Deus. Ela tem que estar arraigada no seu coração. Porque o primeiro a ter certeza dessa autoridade é você. E de acordo com os profetas,
um livro de autoridade, o próprio Deus é essa autoridade, quer nós creiamos ou não. Terceira razão que torna esse livro tão sublime: o poder da palavra de Deus. Refletindo a Cristo, na página 203. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz. O que é que diz o Salmo 119, versículo 115, 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Essa palavra. E o que ela é para os nossos caminhos? Luz. Nós não podemos esquecer disso. Quando se torna um poder transformador na vida de quem o recebe. Eu não participei do estudo, mas eu recebi a luz da palavra. Quando eu deixei a porta do meu quarto semi-aberta, para eu ouvir a palavra de Deus. Quando essa palavra aplica no coração, é aplicada no coração através do Espírito Santo, nenhum ser humano pode continuar da maneira que está, pode continuar frio, pode continuar vazio, porque a palavra de Deus é poder. Em Hebreus 4,12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Pensamentos. Eu consigo ler o pensamento de vocês? Não. Nenhum ser humano consegue ler os meus. Mas sabiam que Deus consegue escutar os seus pensamentos? Se você tiver com pensamentos borboleteando por aí, cuidado. Deus escuta os seus pensamentos. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada e o Espírito Santo toca. Cuidado. Cuidado. Aí você deve lembrar: poxa, Deus está escutando os meus pensamentos. Cuide-se, porque não é só aquilo que você faz para que as pessoas vejam ou fale para que as pessoas ouçam. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Fica aí a dica. A palavra viva, quando aplicada à Bíblia, de acordo com Donald Gattier, significa refletir o caráter verdadeiro do próprio Deus. Toda a obra da palavra de Deus em nosso coração tem um propósito de nos tornar semelhantes a Ele. Santos. A palavra de Deus fala: sede santos como eu sou santo. Então o ser humano, ele tem condições de tornar sua vida santificada. E o que é uma vida santificada? É uma vida separada para Deus. É aquela vida que você nunca jamais vai ter coragem. Um exemplo: o marido nunca vai ter coragem de olhar para a mulher do outro ou para aquela solteira. Por quê? Porque ele tem uma aliança com Deus e uma aliança com ela. E parece que hoje virou festa, né? Cuidado. Deus escuta os seus pensamentos. Jesus está voltando e nós precisamos tomar conta de tudo que Ele deixou para nós. O pensamento é um deles. Tem uma história que é contada que durante a Segunda Guerra Mundial, uma lancha torpedeira do tenente John foi bombardeada e afundada por um contra-torpedeiro japonês perto das Ilhas Salomão.
chegaram exaustos na praia. A ilha, porém, era desabitada. Mais tarde, o tenente John e seu imediato George Woods decidiram ir a nado até o outro lado da ilha para pedir ajuda. Enquanto estavam nadando, alguns nativos em suas canoas viram e remaram na direção deles. Os dois americanos sabiam que essas ilhas do Pacífico haviam sido habitadas por canibais ferozes. Quando as canoas se aproximaram, eles devem ter se perguntado uma pergunta que qualquer um de nós faríamos: se eles seriam ajudados, resgatados, né? Ou devorados. Se a ilha era habitada por canibal, lógico que provavelmente eles seriam jantar, né? Felizmente para George Woods e o tenente John, não era outro senão John Kennedy, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos. Os nativos daquelas canoas eram, pasmem, adventistas do sétimo dia. Embora seus ancestrais tivessem sido canibais, eles haviam se convertido pela palavra de Deus. Isso está no livro Sinais dos Tempos, de janeiro de 1995, na página 22. Esses canibais tiveram a oportunidade de ter missionários corajosos, né? Porque missionários passam por cada risco de ter evangelizado aquele grupo, e aquele grupo tinha aceitado a palavra. E a palavra tinha renovado a vida deles e eles deixaram de ser canibais. É muito interessante quando nós sabemos que Deus ele tem poder até para preservar a vida. Bom, quarto motivo. Quarta e última razão que torna esse livro sublime. Abrir as Escrituras, o título é O Centro da Palavra. Abrir as Escrituras é ter um encontro com Cristo. Quantos aqui querem ter um encontro com Cristo? Acredito que todos. Para ter esse encontro com Cristo, você aí está do outro lado da telinha. Isso aqui é a palavra de Deus, chamada Bíblia. Nós temos que ler esse livro. Nós temos que estudar esse livro. Nós temos que ter gosto, termos vontade. Foi disponibilizado para vocês, no grupo de um de vocês, eu não me lembro, eu podia ter trazido o nome do grupo, mas foi colocado nesse grupo a primeira lição de um ensino que fala sobre a morte após a vida. Procura na internet, você é de Moçambique, tá? Foi disponibilizado ontem. Procura esse estudo, estuda, me manda as dúvidas que eu vou sanar todas as dúvidas de vocês. Mas para conhecer a verdade, para ela nos libertar, nós temos que ter interesse pela palavra de Deus. Não tem outro livro, não existe outro livro, né, que possa nos dar a luz para a gente viver na paz. Há apenas um modo de adquirir concepções claras, verdadeiras, revigorantes, sublimes a respeito de Cristo. É através da sua palavra. A Bíblia é como um espelho para nós, é um prisma, né? Você lê a palavra de Deus, aquilo reflete em você uma luz tão profunda que você não consegue ser o mesmo nunca mais. Nunca mais. Cristo é o centro das Escrituras.
fala a respeito disso. Ele é bastante contundente a esse respeito. E Cristo fala para todos nós nas suas escrituras. Ele alerta. Ele está pedindo, vem, modifica, crê na minha palavra, seja batizado, seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. E muitos não estão ouvindo a voz de Cristo. Nós precisamos experimentar de forma diária e profunda a jornada de ser realmente um cristão lendo a palavra de Deus, se aprofundando cada vez mais, tendo gosto em aprofundar-se. Às vezes a gente quer ficar muito raso. Águas rasas não vão te levar a lugar nenhum. Águas profundas sim. Aprofunde-se na palavra de Deus. E você não precisa subir um púlpito para pregar o Evangelho. Mas você tem que ter pelo menos a capacitação de falar dessa palavra para o seu vizinho, para o seu colega de faculdade, para o seu coleguinha na escola. É lindo ver essas crianças aprendendo de Jesus, porque com certeza na escolinha que eles estudam, eles devem falar para as pessoas, para os pequenininhos também a respeito de Jesus. A sementinha é plantada e a sementinha vai florescer. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 122, ela diz: o mesmo poder exercido por Cristo enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se em sua palavra. A palavra de Deus é poder. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus expulsa demônios. A palavra de Deus é revigorante. Ela acalmou o mar. O mar estava em fúria. E Jesus disse para que ele se acalmasse, para de mar. E o mar se acalmou. Lázaro tinha 4 dias que estava morto. Jesus o chamou e ele saiu. Já era para dar um cheirinho meio ruim, né? Mas ele saiu inteiro, vivo, pela palavra de Jesus. Vocês podem dar muitos testemunhos de vida, daquilo que Cristo, daquilo que a palavra de Deus fez por você. Se eu vou contar aqui, irmã, eu vou ficar o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira. Eu acho que desde que eu nasci eu tenho testemunho para dar. Eu tenho para mim pouco. Eu sou uma pessoa que eu sou um milagre de Deus. Porque não era para eu estar aqui. Eu tentei suicídio 2 vezes. Da segunda vez eu fui para UTI, entrei em coma. Deus podia ter falado bem feito, agora tu vai morrer para deixar de ser boba. Ao contrário disso, ele disse: Betânia, no ventre da tua mãe, você já era escolhida. E você pensa que é só eu que fui escolhida no ventre da minha mãe? Você que está aqui, você que está aí do outro lado da telinha, foram escolhidos no ventre da mamãe de vocês. Isso significa o quê? Que Deus ama cada uma das pessoas que estão aqui. Nós não podemos esquecer nunca jamais que a Bíblia é uma manifestação de Cristo. A nossa vida é muito curta, meus irmãos. Muito curta. Nós aguardamos a volta de Jesus, sim. Mas nós também podemos morrer de uma hora para outra. Não podemos? Quantos podem falar que estão preparados para morrer hoje? Daqui a um segundo, minha irmã. Esse é o pecado cristão. Sabe por quê? O cristão ele tem que estar preparado todos os dias. Não é apenas hoje.
agora, é nesse minuto, é nesse segundo. E aquele que porventura passou aí no pensamento, né, que eu não leio pensamento, eu não sei, mas Jesus ouviu, que tentou falar que não está preparado ainda para que ele volte, meu irmão, começa hoje. Jesus está às portas. É necessário que você fale: eu estou preparado, sim. Eu estou preparada, sim. E nós estaremos preparados quando nós estivermos pautados na palavra de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós estamos esperando Jesus ou não? Se nós estamos esperando Jesus, nós temos que estar preparados todos os dias. E sabe qual é o lugar mais precioso para a gente realmente ter a certeza que nós estamos esperando Jesus, irmãos? A nossa casa. A nossa casa. Você, marido, como que tem tratado a sua esposa? Você, esposa, como tem tratado o seu marido? Vocês, pais, como tem tratado os seus filhos? Vocês, filhos, como tem tratado os seus pais? Vocês, pessoas, seres humanos, criaturas de Deus, filhos de Deus, como tem tratado o seu semelhante? São perguntas que a gente tem que fazer todos os dias. E se a gente encontrar alguma coisa, nós temos que tratar, nós temos que cuidar. Se nós não damos conta sozinhos, nós temos que pedir ajuda. Às vezes as coisas não estão dando certo, mas você não fala com Jesus. Conta para Jesus. Fala com Ele. Você tem essa oportunidade aqui, hoje, agora. Modifica a sua vida para ter certeza de que quando Jesus voltar, essa palavra foi soberana na sua vida. Guarda essa palavra para você. Ao ler a palavra, lembre-se de que seu conteúdo tem origem divina. Uma linguagem humana que é para a gente entender. De que sua autoridade e poder vem de Deus. E de que o centro dessa palavra é Cristo. Creia nisso. E leve essa palavra soberana para o seu coração. Vai chegar o dia que você não vai tê-la mais para ler. Por isso ele fala para guardar a palavra no seu coração. O verdadeiro cristão, ele é visivelmente cristão em todos os lugares, mas principalmente na sua casa, tá? Principalmente. Em Tito, capítulo 1, versículo 13, está escrito: fé e conhecimento, em resumo, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Isso aqui, ele estava falando para Paulo, a palavra de Deus manifestou em Saulo. Lembra? Ele caiu do cavalo? Lembra que a partir dali ele tornou-se um cristão? Essa mesma palavra ela vai manifestar na sua vida, na minha vida, no tempo de Deus. E quando é o tempo de Deus? Agora. Agora. Você precisa ser corajoso, você precisa ser corajosa para enfrentar o que for necessário para ter essa palavra guardadinha no seu coração. Para isso nós precisamos fé. Que essa fé nos leve ao conhecimento. Que essa fé nos faça vencedor. Para isso nós temos que
ter a fé de um vencedor. Eu vou cantar esse hino agora. E você vai fechar os olhos. Tá? E vai pensar em Jesus. Vai pensar naquilo que você pode fazer. Você precisa ver alguma coisa, Jesus, Deus, anjos, sei lá, para acreditar que Jesus realmente existe. Você precisa de algo para crer. É porque você realmente não é um cristão. Mas se você é um cristão, você é invencível. Porque você tem uma fé dentro de você que nada, nem ninguém vai abalar. O mundo faz de tudo pra eu duvidar. Inimigo me persegue, tenta me assustar. Arma mil ciladas e torce pra
encher o nosso coração de fé e de esperança. Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar intactos. E pode surgir a dificuldade que for. Está em Romanos, nada nos separará do amor de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua igreja está aqui de pé, orando a Ti. Com certeza pedindo ao Senhor misericórdia para dar-nos sabedoria, para que nós possamos ler a Tua palavra, para que nós possamos compreender a Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é vida. Nós precisamos de Ti, Senhor, 100%. Nós queremos estar ligados a Ti, porque sem Ti nada somos. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que Jesus fez a ligação direta com Deus quando morreu naquela cruz por nós. E Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele prometeu enviar o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Continue enviando esse Espírito, meu Deus. Nós precisamos disso, até para viver. O mundo está perdido, nós sabemos. Mas nós temos esperança de que tudo isso vai passar e um dia nós estaremos contigo. Um dia nós estaremos, com toda certeza, juntos, ao lado do Senhor. E nós queremos também te apresentar nesse momento o nosso motivo de oração de hoje, que são os doentes. Meu Deus, quantas pessoas carecem de Ti nos hospitais. Quantas pessoas estão nos leitos, chorando, sofrendo. Mas nós estamos aqui como igreja, pedindo ao Senhor que as abençoe. Se for da sua vontade, que cure. Se for para a honra e glória do Senhor, que o Senhor dê força e sabedoria para que a pessoa aguente até o fim. Senhor, nós não sabemos nada, mas nós queremos aprender de Ti. Levanta pessoas do leito, para que pessoas possam dar testemunho. Cura pessoas de depressão. Há muito tempo, a depressão era chamada de mal do século, mas ela sempre existiu. Mas nós sabemos que o Senhor pode curar. E o Senhor pode libertar também da depressão, da síndrome do pânico, que é algo que o diabo tem tentado destruir pessoas, mas pessoas que confiam em Ti são libertas. Use essas pessoas para ajudar outras pessoas. E quando o Senhor voltar, nós estarmos todos juntos para recebê-lo e dar-lhe honra, dar-lhe glória. Porque o Senhor é o motivo da nossa existência. O Senhor é o motivo da nossa esperança. Glorificado seja o Seu santo nome. Obrigada por nos conduzir nos Seus santos caminhos. Abençoe essa igreja, meu Deus, que ela possa crescer em graça e em poder. Que mais e mais pessoas possam estar
que mais e mais pessoas possam aceitar e ser batizado aqui nessa igreja, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E nós, desde já, te agradecemos por tudo isso. Traga a nossa família também. Cura a nossa família e traga para essa igreja. Porque é aqui que nós vamos receber o pão de cada dia. Por favor, Senhor, nos ajude nesse final de caminhada. E ser conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, igreja. Em nome de Jesus.